Eu gostaria de convidá-las a considerarmos juntos mais uma mulher que pertence ao início da igreja cristã. Com a primeira delas, Dorcas, nós nos referenciamos pelo ministério do apóstolo Pedro. E nesta última, que enfocaremos agora, nós nos referenciaremos pelo ministério do apóstolo Paulo. Quero convidá-las a abrir Romanos capítulo 16, os versos de 3 a 5. Romanos capítulo 16, os versos de 3 a 5. Diz assim, Romanos 16, de 3 a 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meus queridos Epêneto, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A mulher que nós vamos enfocar agora neste momento é Priscila. Priscila é o diminutivo de Prisca. E os originais bíblicos parecem indicar que Lucas usa a expressão diminutiva Priscila, enquanto Paulo a forma Prisca. E o significado deste nome é madura ou senhora, podendo ainda significar idosa ou eventualmente até velha. E toda vez que o nome Priscila aparece no texto bíblico, aparece em conexão com o nome de seu marido Áquila, cujo significado é águia. Áquila era um judeu natural da província do Ponto, na região do Mar Negro, na atual Turquia. E o texto bíblico chama a gente para pelo menos 3 situações envolvendo Priscila. A primeira foi o encontro de Priscila e seu esposo com o apóstolo Paulo. Paulo conheceu Priscila e seu esposo em sua segunda viagem missionária, quando tinha como companheiro a Silas e Timóteo. Foi nesta viagem que Paulo trouxe o Evangelho para a Europa, iniciando pela Macedônia e depois para a Península Grega. Paulo chegou na Grécia sozinho. E após pregar o Evangelho em Atenas, Paulo dirigiu-se para Corinto. E foi ali que ele teve o primeiro contato com Priscila e Áquila. O casal havia chegado recentemente da Itália, após haver o imperador Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Um autor chamado Suetônio nos informa que esse edito do imperador foi expedido no ano 49 depois de Cristo. Ao que parece, o casal Priscila e Áquila já era cristão antes de conhecerem a Paulo. E o momento em que eles se conhecem é relatado em Atos 18, os versos de 2 a 4. Lá você tem o primeiro encontro de Paulo com Priscila e seu esposo.
O texto dirá assim: chegando em Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E assim, por meio desta profissão comum de fazer tendas, Paulo estabeleceu contato com aquele casal de irmãos e Paulo desfrutou da hospitalidade daquele casal e de Priscila particularmente, sendo hospedado em sua casa. E aí, depois de haverem permanecido bastante tempo em Corinto, Priscila e Áquila seguem em companhia de Paulo para Éfeso, cidade que era uma espécie de porta de entrada para a Ásia Menor, que é a atual Turquia. E Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso e seguiu para rever os irmãos em Jerusalém da igreja em Antioquia. E o texto bíblico nos dirá que enquanto Priscila e Áquila estavam em Éfeso, chegou ali um pregador judeu chamado Apolo. E Apolo era um pregador eloquente, um pregador dinâmico, sincero, mas que tinha áreas que precisavam ser aperfeiçoadas, que precisavam ser amadurecidas. E o texto dirá que Priscila e Áquila vão dedicar um tempo para oferecer um discipulado mais pontual, focando nas necessidades de Apolo. E após este tempo, em que Priscila e Áquila ministram um discipulado a Apolo, este homem, esse pregador chamado Apolo, será uma grande bênção na igreja cristã. O texto vai dizer em Atos 18, versos de 25 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava na sinagoga com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, e querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então Apolo era alguém que tinha bastante calor, mas faltava-lhe um pouco de luz. A Bíblia, quando fala de João Batista, diz que ele era como uma lâmpada que ardia e iluminava. E há naturalmente pregadores que iluminam, mas não têm calor. E há outros que têm muito calor, mas carecem de melhor luz. E a piedade ou espiritualidade madura e equilibrada mantém luz e calor juntos. E destaque no verso 26 aqui de Atos 18, que ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O texto é bem discreto. A iniciativa sábia e prudente do casal também foi discreta. A ideia é que eles não o expuseram, mas o ajudaram. E a ajuda discreta, oportuna e sábia foi de grande benefício para o reino de Deus, porque Apolo, com melhor luz, tornou-se um grande luzeiro de Cristo, como se vê aí
dos versos 27 e 28. Pregando em Corinto, onde Paulo estivera, cumpriu-se o que disse o apóstolo: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E os imaturos coríntios, entretanto, faziam seus grupinhos e uns diziam: eu sou de Paulo, e outros: eu sou de Apolo, e havia ainda outros grupos por lá. Observe aqui, Priscila e seu marido foram instrumentos de Deus para auxiliar este grande pregador de Cristo que foi o judeu Apolo. Uma terceira fonte de informações sobre Priscila está nas saudações das epístolas de Paulo. Em 3 de suas epístolas, Paulo faz referência a Priscila e seu esposo Áquila. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, por exemplo. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios de Éfeso, após haver ele deixado a cidade em companhia de Áquila e Priscila, e ao enviar aos Coríntios as saudações das igrejas da Ásia, Paulo destaca aí em 1 Coríntios 16, 19, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vejam aqui uma palavra muito importante. Mesmo depois de haverem deixado a igreja em Corinto, Priscila e Áquila ainda se preocupavam com aqueles crentes, irmãos, a centenas de quilômetros de distância. E um outro detalhe importante é que Priscila e Áquila, tal como faziam em Roma, também agora em Éfeso, hospedavam a igreja em sua casa. E Éfeso se tornou uma das igrejas mais influentes do cristianismo primitivo, e nós não podemos deixar de ver nisto o esforço de crentes comuns, entre aspas, como Priscila e Áquila. Também na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, muito provavelmente de Corinto ou da região, e por esta época, Priscila e Áquila estavam agora em Roma. E Paulo finaliza enviando uma saudação muito tocante, que muito nos informa sobre o coração de Priscila e seu esposo. É esse texto que lemos, Romanos 16, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Hoje, quando nós pensamos, ou quando alguém pensa em cristianismo em Roma, logo pensa-se no Vaticano, nasquelas basílicas papais, na Basílica de São Pedro, de São Juan Laterano, de São Paulo Extramuros, mas, pela época do Novo Testamento, o cristianismo se reunia em Roma, na casa de irmãos simples, fiéis e abnegados, como Priscila e Áquila. E aí você tem uma última referência do apóstolo Paulo a Priscila na segunda epístola a Timóteo. E é muito interessante essa epístola, porque é a última escrita por Paulo antes da sua morte. Timóteo estava em Éfeso. E nessa epístola nós temos então a palavra de despedida de Paulo. Paulo está preso em Roma, na capital do império. Ele que no passado muito tivera para recomendar-se, estava agora preso numa masmorra por causa do testemunho de Cristo. E Paulo estava morrendo, ele sabia disto.
E pessoas podem morrer agarradas a coisas. Também é possível que pessoas morram agarradas a outras pessoas. Mas aquelas coisas que ocuparem a sua mente na véspera de sua morte são geralmente as coisas mais duradouras ou mais permanentes ou de mais valor na sua história de vida. No cinema, em algumas cenas de morte, geralmente veem-se pessoas morrerem com alguma coisa em suas mãos, moedas, cartas, amuletos, cédulas de dinheiro. E Paulo agora está morrendo. Aliás, ele sabe que vai morrer logo. Essa é a única epístola em que ele não diz que pretende visitar alguém, que pretende ir ao logo ter com alguém. Não, ele não fala nada disso nessa epístola. O que está em seu coração? O que está junto dele nessas horas finais? E entre as realidades que estavam no coração de Paulo, estavam pessoas. E ele separa tempo para, antes de morrer, dirigir-se a uma pessoa. E dentre as tais pessoas, Paulo se lembra de um casal. Ele vai dizer: saúda Prisca e Áquila. A gratuita e desinteressada semeadura do amor, não obstante, costuma resultar em colheita. E aqui você pode ver como o amor que Priscila e Áquila estenderam a Paulo permanece tocando o coração dele, mesmo nos seus últimos momentos de vida. Pensando em Priscila, eu gostaria de trazer aqui pelo menos 3 princípios. O primeiro deles é simples. Para servir de grande bênção no reino de Cristo, você não precisa ser um apóstolo como Paulo, nem um pregador eloquente e fervoroso como Apolo, nem um líder de destaque como Pedro, nem um evangelista à frente de uma igreja como Timóteo. Priscila e Áquila eram missionários, fazedores de tendas. E pelo que nos parece revelar o texto bíblico, eles influenciaram igrejas em pelo menos 3 cidades importantes: Corinto, Éfeso e Roma. E essas 3 cidades estão em lugares bem distantes e distintos. Roma está na Itália, Corinto na Grécia e Éfeso no lado oriental da atual Turquia. E o texto bíblico não nos informa se eles receberam algum sustento financeiro para isto. A opinião mais tradicional é que eles foram sustentados por seu trabalho, por seu ofício. E nesse trabalho dedicado e fiel, mesmo no que nós poderíamos chamar de trabalho nos bastidores, eles ofereceram um imenso suporte à causa do Evangelho. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou o texto dirá: porém Priscila e Áquila, ouvindo Apolo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Irmãs, quem foi que nos disse que o cristianismo e mesmo a obra missionária
só pode ser realizada por obreiros ordenados, oficialmente nomeados e financeiramente sustentados pelas ofertas das igrejas. É claro que aqueles que vivem só do Evangelho, ou homens como Paulo, Carey, Hudson Taylor e mesmo os obreiros locais, devem ser apoiados financeiramente pela igreja dentro daquilo que estiver ao seu alcance. Mas as necessidades do mundo sempre serão maiores do que os recursos financeiros das igrejas. E além disso, há igrejas que se debatem em muitas lutas, muitos limites, como em diversas partes do mundo hoje. Observe que mesmo Paulo, apontado diretamente por Cristo e pelo Espírito Santo para a obra missionária, entendeu que deveria fabricar tendas. Mesmo ele que partilhou junto com Barnabé daquele chamado em Antioquia para a obra missionária, ele entendeu que deveria fazer aqui as suas tendas. Talvez você deveria permitir que sua atividade profissional e os seus recursos sejam colocados ao serviço do Senhor. Há muito para ser feito. E nós estamos carentes de mulheres como Priscila e homens como Áquila, que sejam missionários e suportes para a obra de expansão da Igreja de Cristo. Quando a causa de Cristo for conduzida apenas por obreiros formais, então a saúde da Igreja está em declínio. Você pode servir com aquilo que você tem. Você pode servir aonde você está. Você pode servir aonde o Senhor a levar. Cristãos comuns, entre aspas, podem ser uma grande bênção na igreja do Senhor, na obra missionária e no apoio a obreiros que estão exercendo a sua obra na causa de Cristo. Você pode ser uma cooperadora em Cristo. A palavra cooperar é trabalhar com, é trabalhar junto. Você pode hospedar a igreja em sua casa, você pode ser bênção, não apenas para líderes como Paulo e Apolo, mas como diz esse texto, também para todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila arriscaram, diz aqui o apóstolo, a sua própria cabeça em prol da vida de Paulo. E este sacrifício talvez tenha sido raro hoje em dia, você não concorda? Pessoas que estejam dispostas a colocarem-se em sacrifício por causa do Evangelho do Senhor. A igreja cristã primitiva, como Paulo salientou, teve uma grande dívida de gratidão com Áquila e Priscila. O segundo princípio também é simples. Para servir de grande bênção no reino de Cristo, você não precisa necessariamente chamar a atenção para si. Há pessoas que têm muitas dificuldades de servir, se isso não for pela via dos holofotes. Mas no Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre isto. Ao dizer que os escribas e fariseus, eles faziam seus deveres religiosos para serem vistos pelos homens. Jesus fala sobre a oração deles, os jejuns que eles realizavam, as esmolas
que eram realizadas por eles. E Cristo diz que eles tinham a finalidade de serem vistos pelos homens. E Jesus diz que se o que eles esperavam era serem vistos e reconhecidos pelos homens, então eles já receberam o seu galardão. Porque se o que eles esperavam era isto, então eles já haviam alcançado o que eles esperavam. Não precisam do galardão do Senhor, pois já obtiveram o que esperavam. E aí o Senhor Jesus dirá: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ou, quando orardes, não sejais como aqueles que se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como aqueles que desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, não para pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Priscila e Áquila prestaram um serviço notável à igreja, nos bastidores, oferecendo suporte, oferecendo ajuda, oferecendo provisão, oferecendo hospitalidade. E no caso de Apolo, a intervenção sábia deles foi discreta. Aliás, nós nem sabemos exatamente o que eles ensinaram, ou mais precisamente corrigiram em Apolo. Isso já nos deve fazer nos perguntarmos: o que nos motiva, por vezes, a sempre querer que os outros saibam o que nós fazemos? O que nos motiva a sempre esperar que outros vejam o que nós fazemos? O que nos motiva a sempre esperar que outros reconheçam o que nós estamos fazendo? O que nos motiva sempre a querer mostrar que fizemos alguma coisa? Próximo mês nós teremos eleições. E claro, os políticos são assim, eles precisam disto. Se eles vão inaugurar um banco numa praça, eles fazem um comício e colocam uma placa ou um anúncio na televisão. Porque, naturalmente, eles precisam projetar o seu nome diante do eleitorado. Mas por que, às vezes, queremos algo assim no reino de Cristo? Quais são os nossos interesses? E por que, lamentavelmente, algumas pessoas não servem se não estiverem em destaque? Esse era um problema na igreja em Corinto. Gente que precisava engrossar o desfile das vaidades. Li uma vez uma certa história de um crente, naturalmente uma história fictícia. Um crente chegou lá no céu e perguntou a Cristo quem aqui na terra era o campeão no reino dele. Quem era o maior no reino de Cristo aqui na terra? E Jesus teria respondido: o maior no meu reino lá na terra você não conhece. O maior no meu reino lá na terra muito pouca gente conhece. Irmãs, a história do povo de Deus está cheia de gente anônima que serviu fielmente ao Senhor,
e cujas histórias não se encontram nos livros. Aliás, cujas histórias nem se encontram na Bíblia. Preguei sobre 20 mulheres da Bíblia, na nossa igreja há um tempo atrás. Mas seriam todas? Claro que não. Poderiam ser 40? Claro que sim. Mas certamente houve muitas mulheres tementes ao Senhor, em algum remoto lugar, em algum tempo obscuro, que serviram ao Senhor e cujo nome nós jamais saberemos aqui neste mundo, para servir de grande bênção no reino de Cristo. Você não precisa necessariamente chamar a atenção para si. O que nós precisamos é, como João, o Batista, chamar a atenção para Cristo. E estarmos bem resolvidos com isto. Muita coisa pode e deve ser feita, e podemos fazer, sem que precisemos que os outros fiquem dourando a nossa pílula. Será que para tudo de mais significativo que nós fizermos na causa de Cristo, nós precisamos contratar os serviços de um departamento de marketing e propaganda? Além disto, é importante nós nos lembrarmos de algo. O fato de eu não saber tudo quanto alguém faz no reino de Cristo não significa que tal pessoa não esteja fazendo coisas que eu desconheça. Por vezes, quando censuro alguém por sua negligência, preciso ser muito cauteloso. Afinal, pode ser que eu seja apenas alguém que ignore a dinâmica interna da vida daquela pessoa. Com certeza, a história de Priscila e Áquila não se resume naqueles 3 pontos que coloquei lá no início. Eles viveram muito mais e fizeram muito mais. Apenas eu não sei. Eu apenas desconheço. Eu apenas não vivi no tempo deles. Nem fui à casa deles. Não conheci a família, os familiares deles. Não sei as doenças que sofreram, as agruras que suportaram, os apertos que viveram, nem calcei os sapatos que eles calçavam. Este é um convite a sermos mais humildes e mais compreensivos. Então, este segundo princípio aqui em Priscila é muito importante para servir de grande bênção no reino de Cristo. Eu não preciso necessariamente chamar a atenção para mim mesmo. Mas eu quero concluir esta mensagem, esta conferência, trazendo um enfoque e uma homenagem a vocês, mulheres cristãs que estão aqui. Toda vez que o nome Priscila aparece no texto bíblico, aparece em conexão com o nome de seu marido Áquila. Ela e seu marido seguem, viajando pelo mundo. Ele era judeu, nasceu na província do Ponto, na região do Mar Negro, na atual Turquia. Depois o vemos em Roma, de onde
o casal é expulso pelo imperador. Depois os vemos em Corinto, na Grécia. Depois viajam com Paulo para Éfeso, onde se estabelecem e ajudam a igreja. E depois se encontram em Roma, pela época em que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. E no fim da vida de Paulo, encontram-se novamente em Éfeso. Quantas Priscilas têm viajado o mundo, acompanhadas ou acompanhando os seus maridos, e especialmente para servir ao Senhor. Quantas mulheres, esposas de missionários, de pastores, de obreiros, de líderes, ou mesmo de homens e mulheres sem ordenação formal, como Áquila, estão mudando muitas vezes de lugar em lugar, e nessas condições servem ao Senhor. Penso que é desnecessário lembrar a vocês que uma característica do mundo feminino, em geral, é o apego e a defesa do ninho e da prole. E pode não ser tão fácil para algumas mulheres a experiência de viverem como Priscila e Áquila, armando e desarmando a sua tenda, digamos assim. Talvez algumas dessas mulheres gostariam de viver e crescer e morrer no lugar em que nasceram, bem perto de seu papai e sua mamãe, e verem a ambos crescerem, ficarem velhinhos, e visitá-los com frequência, e levar bolinho, pão de queijo e cookies, e visitar suas irmãs e irmãos, e acompanhar de perto o nascimento dos seus sobrinhos, e chegar ali perto dos bebês e fazer guti-guti, e trocar as fraldas, e passar o creme, a pomada. Porém, essas Priscilas da história cristã, e até mesmo as Priscilas modernas, têm mudado e peregrinado, e acompanhando ou acompanhadas de seus maridos, e muitas vezes por conta do serviço a Cristo. Instalam-se em lugares diferentes, em contextos diferentes, por vezes até mesmo em países, culturas, idiomas diferentes, a fim de servir ao Senhor, ou mesmo a fim de realizarem o seu ofício profissional, e servem à Igreja de Cristo por meio desta experiência. Às vezes criam seus filhos distantes, em contextos diferentes, longe de seus pais e familiares, por vezes solitárias. Então eu quero, ao finalizar esta palavra e esta conferência, homenagear a todas as Priscilas que estão aqui nesta hora. Quero homenagear você,
Deus te abençoe. Deus te recompense. Deus te dê encorajamento. Quero homenagear você, minha esposa, que criou 2 filhas longe de nossa terra natal, que já percorreu comigo por 2 estados diferentes, por 2 contextos bastante diferentes. Quero homenagear vocês, Priscilas, porque aqui estão ouvindo mais de Jesus e querendo servir a sua igreja e ao seu evangelho. Deus as recompense. Essa é uma conferência da editora Fiel. E me fez lembrar agora Dona Pérola, moça nova, musicista, bonita, de uma família armênia, culta, formada em universidade, vendeu seu piano de cauda, suas louças, os presentes de seu casamento e deixou sua casa nos vinhedos da Califórnia para morar no calor imenso e junto aos mosquitos da malária em Manicoré, no Amazonas. Chegam ao Brasil após viajarem no avião turbohélice, com 2 grandes malas. Depois moram em um barco no rio Amazonas, que certa feita quase afundou. E isto, acompanhando aquele homem que nossa igreja e algumas de vocês conheceram bem, destemido aventureiro, viajante que tinha rodinhas nos pés e que fundou o Ministério Fiel. Há uma recompensa para vocês, Priscilas e Pérolas. Quando entrevistei Dona Pérola para escrever aquela pequena biografia do casal que foi publicada, eu indaguei se ela faria as coisas diferentes e ela disse assim: lá no início eu não gostei nada, mas hoje eu não me arrependo em nada de haver seguido meu marido. A minha vida tornou-se muito mais rica e preciosa, e eu sei que hoje a minha vida foi muito mais útil no reino de Deus. Então, na Igreja de Cristo, temos estas mulheres, Priscilas, temos Pérola, temos Nadir e todas as outras que aqui se encontram, que deixando seus lugares de origem e estabelecendo-se com seus maridos em contextos diferentes, têm sido valorosamente úteis em prol do bem da Igreja de Cristo. Por vezes trabalhando, construindo as tendas, por vezes instruindo pessoas, servindo a líderes como Apolo, por vezes hospedando os ministros e pregadores, por vezes ministrando os cuidados aos irmãos e irmãs da Igreja de Cristo, por vezes ensinando as crianças que nem são seus filhos, por vezes ensinando as crianças que nem são filhos educados, mas semeando e servindo.
por vezes nem sempre reconhecidos, nem sempre recebendo a devida gratidão, por vezes nem sempre sendo observadas em suas necessidades. Ou como a missionária que recentemente pude aconselhar atender, sozinha, entre os índios, triste, um pouco depressiva. Fecho esta conferência homenageando vocês. Que Deus as abençoe. Que Deus as recompense abundantemente. Que vocês colham do fruto do seu precioso trabalho. Vocês investiram no reino do Senhor. Investiram na causa de Cristo. Investiram na igreja do nosso Salvador. Investiram em vidas. Investiram em seus esposos. Em seus filhos. Renunciaram privilégios. Que o Senhor as abençoe abundantemente. Que o Senhor nos ajude assim a servi-lo. E que nos lembremos que para sermos grande bênção no reino de Cristo, nós não precisamos ser um apóstolo como Paulo, nem um pregador eloquente e fervoroso como Apolo, nem um líder de destaque como Pedro, nem um evangelista à frente de uma igreja como Timóteo. Podemos servi-lo como fazedores de tendas. E talvez seja o de que a igreja hoje mais esteja carente. Se me permitem, não tanto de mais apóstolos, porque já temos até 12, mas de fazedores de tendas. Que o Senhor nos ajude a servi-lo e ser grande bênção no reino de Cristo, sem precisarmos, como almas carentonas, ficar chamando atenção para nós mesmos. E que Deus nos ajude, com a graça abundante que Ele nos tem concedido, com essa identidade clara de quem somos, a valorizarmos o serviço daquelas mulheres que têm servido a causa da Igreja de Cristo em diversas partes do mundo. E sou capaz de olhar aqui e perceber algumas fisionomias que vivem exatamente esta realidade. Algumas, inclusive, em contextos hostis, arriscando a sua cabeça e correndo o risco de morte por causa do nome de Cristo. Que Deus abençoe estas mulheres e que elas sejam encorajadas e valorizadas. Amém.